Me dá meu. Não precisa não, acho que eu vou. Muito bem, de volta aqui com a nossa temporada do nosso podcast. É o primeiro de 2024 e para mim é motivo de alegria, privilégio estar voltando aqui no estúdio um pouco diferente. A nossa guerra de cada dia ela é constante e a gente conseguiu então formatar o nosso modelo para a gente poder entregar para vocês conteúdo de qualidade aqui no nosso podcast. E o podcast ele foi criado em 2022 e a gente faz por temporada e esse é o início de uma grande temporada onde a gente vai entregar conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes, as pessoas que gostam de acompanhar nosso trabalho. E hoje comigo eu vou conversar com meu amigo Jaime, que é o Cabo Jaime, que é um policial militar exemplar no nosso município, que hoje é advogado, tem um histórico muito bacana, e eu vou trazer as pessoas para a gente conversar aqui no estúdio, para a gente poder estar levando a informação. E através dele eu tenho certeza que vai surgir outro, porque todo mundo tem uma história, a história sempre se vende, né, Jaime? É bom receber você aqui. E eu fico feliz de que você tenha aceitado o meu convite para vir bater um papo comigo aqui e trocar uma ideia do que acontece na cidade e falar sobre a região, né? E eu quero que você já começa falando, meu, entender um pouquinho quem é você, de onde você veio, fala pra gente. Boa noite, meu amigo Serginho. Boa noite a toda a equipe. Primeiramente, né, eu tenho o costume de, tudo que eu vou fazer, primeiramente agradecer a Deus por por nos conceder o fôlego de vida, né, estar aqui. É, Agradecer você também pela oportunidade. Agradecer todas as pessoas que estão nos acompanhando aí através das nossas redes sociais, YouTube. E, antes de mais nada, deixar um parabéns especial aí para todas as nossas mulheres, né? Mães, filhas, esposas, colegas e etc. E dizer que é um prazer realmente estar aqui com você para a gente ter esse bate-papo leve, né, sobre uma história de vida, sobre estudos, concursos públicos, atualidade da política que a nossa cidade passa, nosso estado e nosso Brasil, entre outras coisas. Bom, a gente não tem como começar perguntando pra você quem é você, de onde você veio, qual é a origem. A gente sabe que você veio da roça, né, cara? Esse cara que veio da roça tem uma história diferenciada, né? E eu te convidei aqui mais porque eu gosto de histórias legais. Do cara que veio lá do fundão mesmo, lá do mato, e conseguiu superar os desafios e chegar onde você chegou, inclusive tirando, eu vi seu histórico quando a gente conversou sobre inclusive o que onde você já passou no seu histórico escolar, sempre em primeiro lugar nas paradas. Isso é importante. Fala pra mim, sua família, a sua origem, como é que é? A origem da minha família, Sérgio, nós somos uma família mineira, lá da região de Teoflotone, Malacacheta, e é, E os é- mineiros sempre fazem muito menino, né? os mineiros sempre faz muito menino. Eu sou como o pessoal costuma ter uma brincadeira, né? Eu sou um menino criado com vó, mas eu fui criado com uma avó que é muito mais macho do que muito macho por aí. Ela levou é, a criação nossa severa. Então a minha avó, ela me criou desde os 3 meses de idade. A gente morava em Minas Gerais. Eu sou paulista, nasci em São Paulo e em seguida fui para Minas Gerais. E a minha avó na época ficou viúva e resolveu vender tudo que tinha em Minas Gerais e vim para Rondônia, né? Nós chegamos aqui em Rondônia ali por volta de 92 e ela pegou, comprou umas terras ali na linha C50, linha C60 e além de me criar, ela teve mais 12 filhos, né? Caramba! Ela teve mais 12 filhos. E aí nós fomos para aquela terra e na época eu era criança ainda, né? E ali os meus tios começou a lavrar aquela terra. Na época, a situação era tão difícil que os meus tios, eles derrubavam a mata a machado para plantar a Cara, lavoura acho que eu lembro branca. dessa fase também do meu pai. Acho que a gente é da mesma turma, então não tem como não. Pois é.
Aí derrubava ali depois da Vila Maçangana, pela Vila São Geraldo ali da BR-3, 421, e fomos para lá. Aquela meninada, aquela malária, aquele monte de mosquito, aquela loucura. E cada um adquiriu as suas terras, né? A minha avó, na época, comprou uma porção de terra, dividiu as heranças de cada um. E aí eles começaram a lavrar a terra e a gente junto ali, para plantar na época a lavoura branca, plantava muito arroz, muito milho, abóbora, melancia. Passamos muito aperto. Não passamos necessidade alimentar porque muita caça, a lavoura produzia muito, terra boa, né? E assim, modéstia à parte, a minha família trabalha muito. Os mineiros, assim, Minha trabalhador. bruto mesmo, né? E trabalham muito. E ali nós fomos abrindo aquela região que ficou conhecida como a região dos mineiros, né? Fomos abrindo aquela região e aquela meninada sem estudar, aquela dificuldade, porque era longe da cidade, 65 quilômetros, não tinha condições de vir para a cidade. E até que abriu uma escolinha, uma pequena escolinha lá naquele local, com alguns professores, né? E a gente estudava como? Da primeira série até a quarta série, que tinha só na escolinha. Mas era todo mundo junto. Era Ah, não tinha separação da Não galera, tinha né? separação. Tô ligado. Era primeiro, segundo, terceiro e quarto ano do ensino fundamental junto. E nós fomos para aquela escola, concluímos ali a quarta série e sempre lavrando a terra. Eu sempre digo que a minha primeira profissão foi lavrador. Eu sou um lavrador. Lavrador, agricultor, entendeu? Famoso. Às vezes a pessoa olha para mim hoje e fala, mas, cara, isso não parece. Mas eu sou um cara que eu já rocei, já apanhei café, já fiz cerca, já toquei lavoura de café, caramba, de cacau, entendeu? Desbravador mesmo. Desbravador, até que a coisa começou a melhorar um pouco, né? Aí eu já fui chegando ali pelos meus 18 anos, sempre naquela região, aí abriu estrada, chegou energia elétrica, realmente a coisa mudou. E aí, e com a quarta série. E eu sempre brincava com os meus colegas, falava, não, eu preciso estudar. Um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou chegar lá, entendeu? Por quê? Quem mora lá no sítio, o sonho dele é estudar, é ter uma outra profissão também. Não que aquilo lá não seja digno, mas o conhecimento ele é libertador. Né? Com certeza. Aí passamos, quando eu cheguei ali nos 18 anos, eu tocava uma lavoura grande de café, café baixou muito o preço, estava ruim demais, entendeu? Me lembro de uma colheita de café. Você era o famoso meieiro do café? Meieiro. Me lembro de uma colheita que nós fizemos de café naquela época, uma colheita grande, que quando terminou de vender o café, mal dava para pagar o pessoal que colhia o café para gente. Porque o café ele vem tudo de uma vez, então você tem que juntar gente para pagar. E por ali, além de eu trabalhar nas terras da minha mãe, dos meus tios, né? Ali eu também prestava serviço para os outros. Estava por ali, sempre que surgia alguma coisa, ganhar um dinheirinho. Fazia umas diárias. Fazia umas diárias para ir na Vila São Geraldo e na Vila Maçangana, final de semana, jogar uma bola, né? Eita. Aí quando foi chegando os 18 anos, aí a necessidade de estudar bateu. Bateu na porta, aí eu cheguei na minha mãe, chamo a minha avó de mãe. Né? Então quando eu referi mãe, é avó. É avó. Aí cheguei na minha mãe na época e falei, olha, eu preciso estudar. Eu preciso estudar. E ela, assim, meio resistente para mim não vir para a cidade, né? Mas assim... Você também é da turma que quando falava assim, vai pra cidade, vai virar malandro, daquela... Sim. Ixi. Deus me livre, não vai pra cidade, não vai virar malandro. Os meus tios é aqueles mineiros chucro. Aqueles mineiros lá do fundo da grota de Minas Gerais. Então, é tipo assim, eram uns homens muito trabalhadores, né? Sistemático e bruto. Então, se for pra cidade, vai cuidado, esse menino vai virar malandro. Eu lembro dessa fonte, eu lembro dessa fita. Só que Deus sempre foi muito bom comigo. Ele sempre colocou pessoas extraordinárias na minha vida. A primeira pessoa extraordinária que ele colocou na minha vida foi a minha mãe, Dona Maria, Dona Rosária, nascida em 1938, 86 anos. Você fala da sua mãe, da sua avó como sua mãe, mas a gente fica com a curiosidade. Pô,
A sua mãe, como é que é a história da sua A mãe? minha mãe, ela foi uma moça muito bonita, né? Ah, Jovial, e a minha mãe decidiu quebrar as regras da época, mudar o jogo, quebrar a mudar o regra do jogo. jogo. Então, o que que a minha mãe biológica Biológica. fez? Ela saiu de Minas Gerais e foi para Bahia, lá para a região de Alcobaça. E lá em Alcobaça, ela engravidou de mim. Você é E o mais vou, velho da turma? eu sou mais velho. Ah, tá. Engravidou de mim e voltou para Minas Gerais grávida. Chegou em Minas Gerais, ela relatou para minha mãe que não queria aquela criança, que ela era muito nova e tal. A minha mãe, muito séria, hoje ela é evangélica, mas a minha mãe era aquelas católicas nata, A mãe vó. mãe e vó. E a minha mãe falou: não, Não você não vai aceita essa tirar ele. parada. Você então vai ter ele e vai me entregar ele. Eu vou criar ele. Caraca, E assim ela fez. Ela me teve e entregou para entregou minha pra avó. mãe, pra avó. E é até uma parte triste da história, porque ela entregou para minha avó e em seguida, logo em seguida, nós viemos para Rondônia e ela ficou para Minas Gerais. Eu fui conhecer a minha mãe biológica quando eu tinha 25 anos de idade, Que loucura, cara. né? Aí conheci ela, e a minha mãe, ela gozou dos prazeres da vida, né? Ela curtiu bastante. Curtiu bastante e, felizmente, no ano de 2021, ela veio a falecer de câncer na garganta. Nossa. Ela faleceu nova, com Você não tinha 50. relacionamento Eu aí já casual com ela? tinha relacionamento assim, mas assim, Serginho, eu preciso ser muito sincero. Eu sempre fui muito sincero em tudo que eu falo. Eu tinha minha mãe biológica, senti muito com a morte dela, mas assim, amor de mãe, Era a mãe avó. mesmo, é a avó, É porque não tinha convivência, né? né? É a avó que eu passo um tempo sem ver ela, eu fico agoniado, eu preciso ir lá no sítio ver E a avó ela. tá aí ainda? A avó tá firme e Cara, que forte, tá lá loucura, no cara. sítio. Fizemos o aniversário dela agora, ela completou 86 anos agora, Que doideira. dia 5 de janeiro de 2024. Fizemos um aniversário bom na linha, matamos um boi, né? Show. Porque hoje, graças a Deus, a vida é outra. E deu muito bom. As coisas mudou, né? As Agora dá coisas pra mudou, as matar coisas uma vaca lá mudou. na Agora roça. dá para matar uma vaca, dá para fazer uma festa, né? Show. E aí aconteceu esse episódio. Aí a minha mãe, infelizmente, ela veio a falecer, né? A mãe biológica, e no ano 2021. Ela faleceu. Aconteceu, faleceu lá em Minas Gerais. E nós continuamos tocando a vida por aqui. Aí, aos 18 anos, né, sentindo a necessidade de estudar, e também eu, como homem, eu sentia a necessidade de Pô, relacionar. tinha que acelerar o trem, Por senão quê? ficava ruim. É, Deixa eu dar uma. Deixa só um pouquinho. Tem uma galera aqui que tá com a gente aqui, que tá mandando um abraço pra você aqui, ó. Boa noite pra vocês. A Carmen, tá. Dirceu. Já tem uma turma aqui no meu. Não sei no seu como é que tá, mas tem um pessoal que a tem um gente pessoal precisa aqui também no Instagram. valorizar Mandar esse um povo que oi, tá acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, mandar um porque oi pra eles aqui. sem eles a gente não vai fazer mais podcast. Sim. Então, um abraço pra vocês. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo e vai ter mais conteúdo legal aqui. Então, Jaime, você continua a conversa aí pra gente não perder a atenção do negócio. Aí, aos 18 anos, eu com a quarta série na roça, e assim, você tem que unir o útil ao agradável, né? Eu precisava estudar, eu precisava ter profissões, outras profissões, e eu precisava me relacionar. Tem que arrumar uma namorada, pô, senão fica difícil. Que por incrível que pareça, eu com 18 anos eu nunca tinha arrumado uma namorada. É mesmo? Porque o trem na roça é difícil. Na mano. roça, as meninas é Nossa, disputada, mano. Na roça, eu menino, muito feio, né? Muito magrelo. Largado, Aí, tinha aqueles rapazão mais, que os mais mais bonitão. ajeitados, né? É sempre assim. Aí eu vim pra rua, conheci uma menina aqui. E aí sim, aí eu convenci minha mãe. Se Falei, apaixonou em 3, 2, 1, não. falou, vou embora. vou embora. Vou embora pra cidade, vou embora. Aí, como eu te falei, que Deus sempre colocou pessoas maravilhosas na minha vida, chegou uma prima minha, a Shirley, né? Mandar até um abraço pra ela, não sei se ela tá assistindo ou não, Tomara que ela esteja. Né? junto com um ex-esposo dela chamado Darcy, Silas. Falou, não, pode vir que eu vou te arrumar um emprego lá na Marlin, Aviação Marlin. Cara, acho que eu devo conhecer esse povo, hein? Mandar um abraço até pro seu Gilberto, Gilberto, Betinho, Betinho. Humberto, Dona Maria. Rapaz, esse né? povo eu devo conhecer tudo. Aí comecei lá na Marlin. Parecia um bicho mesmo. Eu era do mato Bruto, mesmo, acostumado só no mato, né? Cheguei naquela empresa
Aí Cobrador de ônibus. cheguei em um dia na cidade, fui morar com essa minha prima. No outro dia eu já comecei a trabalhar na Marlin e já comecei a estudar na semana Que seguinte ano que também. era esse, Jair? Isso acho que em 2021, Ah, não, 2001 ou era 2002, já anos 2000, já a por minha aí. fase lá tinha passado já. Aí comecei de soprador de filtro na Marlin. Limpar, Eu arrancava os tirar a filtros poeira dos do bicho. ônibus e tirava a poeira. Aí apareceu outras duas pessoas importantíssimas na minha vida. O André, irmão do antenor da O cidade. Gordinho, meu amigo, Ele pô, meu mesmo. amigo. Gente boa demais. Nossa, gente boa no mundo. Abraço E pro André. o Paulo Paiva. Paulo Conheço Paiva. também. Não tenho amizade, mas conheço. Gente boa demais. Hoje trabalha no DR, um cara muito sério. Aí, tô ali soprando aquele filtro, aí o André pegou e falou assim, ô Jaime, é o seguinte, eu tô com a vaga aí para cobrador. Vou andar limpo agora, hein? Aí botei o uniformezinho de cobrador, rapaz, aquele era bom demais. Orgulho danado. Fui fazer a linha do Maçangana. Um amigo da família lá, que era o Chiquinho, lá da 50. Família do Chiquinho Estrada da boa. 50. Eu ia, aquilo era bom demais. Por quê? Só limpinho, entendeu? Crachazinho, Crachazinho. Eu sou homem agora. Daqui a pouco o André chegou, um mês que eu tava lá, chegou e falou, nós estamos precisando de um ajudante de oficina. E você falou para mim que queria estudar. E você vai voltar a estudar agora. Eu vou te trazer para oficina. Vai sofrer, mas vai estudar. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, agora eu vou largar aquela vida lá limpinha e vou voltar para sujeira. E aí, mas esse era meu propósito, fui para oficina. Quem era o chefe da oficina? Paulo Paiva. Cara muito bom, e aquele cara me pegou me ensinando a trabalhar. Aí tinha um mecânico, que era o meu primo, o Silas. E ali eu fui aprendendo e me tornei mecânico profissional na Marlin. Eu tenho a minha carteira assinada como mecânico profissional. Sou mecânico de veículos pesados. Máquinas pesadas. E aí, ali era feito por equipes. Além do André, que Deus colocou na minha vida, e o Paulo, e o Silas, aí apareceu um rapaz com o nome de Elias. Hoje trabalha lá na Lubrimax, um cabra muito respeitado. E nós formamos uma equipe. A Marlin formava equipes de mecânicos. Por exemplo, eu e o Elias, nós formamos uma equipe e a gente cuidava de determinados ônibus de determinadas linhas. Cada um cuidava de uma parte. Show. E modéstia à parte, a minha equipe e a do Elias, eu e o Elias, que eram a equipe, nós chegamos a passar 60 dias sem um ônibus nosso quebrado. Caramba. Entendeu? Não tinha gambiarra, igual dizia meu irmão? Não tinha. Não tinha gambiarra. A gente trabalhava certinho. Mas eu trabalhava quase todo final de semana. Por quê? Eu tinha um compromisso do estudo. Então, o Paulo Paiva, na época, ele chegou em mim e falou assim, os ônibus chegam mais tarde. Eu vou te colocar só linhas que chegam antes das 18 horas para você ir para o seu estudo. Só que eu preciso de você no final de semana. Eu falei, tá feito. Aí comecei a estudar ali no Chico Mendes. Estudei, terminei o ensino fundamental, trabalhando na Marlin. Depois fui para o Anísio Teixeira. Terminei o ensino médio. Aí quando eu terminei... Nem era faculdade, então, era pegar por baixo mesmo. Pegado por baixo. Caramba. Quando eu terminei o ensino médio, eu falei, rapaz, agora eu acho que dá para arrumar outro serviço. Nesse período eu já tinha feito habilitação. E tal. E aí uma história muito interessante, porque quando eu vim da roça para a cidade, qual que era o meio da gente se locomover? Era bicicleta. Aí bicicleta e tal, só que naquela época, tipo assim, eu era molecão, né? Muita menininha bonita e tal. E eu tinha um colega meu, se ele acompanhar essa história, ele vai lembrar disso. Eu tinha um colega meu chamado Fábio, ele trabalhava na Gina. E aquele moleque fazia um sucesso no meio das meninas. E ele tinha uma motinha. Aí eu voltei no sítio, cheguei na minha mãe, falei, eu tô trabalhando, carteira assinada e estou estudando, conforme o figurino. Sem moto não dá. Mas eu preciso de uma moto, e eu preciso vender um gado que eu tenho aí para comprar uma moto. E ela, não, meu filho, pelo amor de Deus, não dá, porque você viu um colega seu comprou uma moto, um colega nosso comprou uma moto, um montenegro, se acidentou e faleceu. Triste. Então minha mãe tinha um medo de moto, para ela a moto era a morte. Aí, nesse período, consegui convencer ela. Vendemos esse gado lá e comprei uma motinha, uma Titanzinha 99, aquilo era bom demais. Eu tô rico. Ixi, aí o trem
Aí a vida mudou. Aí peguei aquela Titanzinha aí, mas eu sempre com o compromisso de trabalhar, estudar. Trabalhava, nunca cheguei num serviço meu atrasado. Nunca levei uma advertência, nunca. Caramba. Aí passou esse período, terminei o ensino fundamental, daí eu falei, agora eu acho que dá para mim tentar dar uma voada maior. Conversei ali na Marlin na época, daí saí da Marlin. Montei uma empresa. Montei uma empresa de Vou vender. empreender. Vou empreender. Montei uma empresa na época de vender produtos de limpeza, esse negócio de lavar caminhão e tal. E mandei ver. Peguei o acerto ali, Investiu tudo no produto. investi. Cara, e aí eu arrumei um sócio. Putz. Arrumei um sócio. E esse sócio, ele sabia vender, mas ele tinha muita dificuldade com dinheiro. E, por incrível que pareça, quebrei. Ele era o cara de dentro do negócio. Ele que entendia, quebrei. Aí quebrei, falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Falei, eu vou trabalhar de motorista. Aí tinha as vagas de motorista, mas tudo pagava muito bem. Tinha uma empresa que pagava, tudo pagava mal. E tinha uma empresa que pagava bem. Quem que era a empresa que pagava bem na época? Brasil Distribuidora. Brasil Distribuidora. Aí falei, cara, é nessa empresa que eu vou entrar. Aí cheguei lá, na época tinha um encarregado lá, assim, muito severo. Ele até faleceu, mas era uma pessoa... Cara, Gente boa. ele tornou um pai para mim. Caramba. O finado Seu Dito. Muita gente conheceu ele. Esse nome não é estranho, Aí, verdade. fui fazer um teste de motorista e eu já sabia qual que era dele, né? Fiz tudo certinho. Aí terminou o teste, ele falou assim, ó, você não é muito bom não, mas eu vou te contratar. Eu gosto de gente que veio da roça. É por causa da fidelidade, né, cara? Honestidade. Aí Seu Dito me contratou e eu entrei naquela empresa na época, trabalhando, fazendo entrega. Comecei a viajar o estado todo, ia para o Amazonas, Parque Mato Grosso, ganhava razoavelmente bem, né? E trabalhei um ano e pouco, e logo virei instrutor de motorista. Eu tenho carreira Virei instrutor de motorista naquela empresa. E trabalhei ali um certo tempo. Esse Elias, que formava a minha equipe lá na Marlin, inclusive foi um dos que eu levei para o Brasil. Levei vários motoristas lá para o Brasil. O cara que era amigo seu de confiança, você... Levei vários motoristas, sempre me relacionei muito bem com todo mundo e sempre fui muito sério. Por quê? A gente saía com a carga de 40, 50, 60, 70 mil, até 100 mil reais. E você recebia essa carga em dinheiro, recebia isso em cheque, não era boleto. Então, tinha que trazer no manual o negócio. Homens de confiança. Caramba. Aí trabalhei, daqui a pouco comprei um carrinho, né? Aí a vida foi mudando. A vida começou a melhorar, né, já? Comprei um carrinho, aí foi melhorando. Aí chegou um tempo, eu falei, cara, mas eu vim para a cidade com um propósito. E qual era o meu propósito? Estudar. Eu vim para a cidade estudar. Aí falei, eu vou sair dessa Brasil. Vou sair dessa Brasil e vou estudar. Aí, na época, tipo assim, a gente ganhava salário de 4 mil, 5 mil reais. E o salário mínimo era não dava para trocar, né? Não tinha como trocar, né? Aí, falei, mas eu preciso estudar. Preciso estudar. E aí, mais uma vez, apareceu outra pessoa que Deus colocou na minha vida. Saí da Brasil. Tal, e tô ali. Na época eu namorava uma menina, filha do finado Gauchinho, motax, muito conhecido. E aquele homem me tratava como se fosse um filho. Aí surgiu uma pessoa chamada Dona Lourdes, que era a madrinha da menina. Né? Dona Lourdes. Hoje, uma pessoa sensacional, muito amiga minha, Giovanni, sou amigo do filho dela. E aí, nesse período ali, a Dona Lourdes falou, não, eu vou te arrumar um serviço lá na Catânio para você. Pra ser vendedor. Aí, cheguei lá na Catânio, rapaz. Acostumado a dirigir, ganhar bem, mas eu precisava estudar. Cheguei lá na Catânio, veio uma moça me atender. Pessoa muito gentil e tal, conversou comigo. Quem que era ela? Graziele, hoje proprietária da Ótica Bela Vista.
né? Junto com seu esposo, pessoa muito idônea, gente boa. Aí a Graziele olhou para mim assim e falou: Dona Lourdes, olha, eu até gostei do rapaz, mas ele não aguenta isso aqui não. Dá conta, Não não? dá conta não. Aí eu virei para ela assim, falei: dou conta, pode me contratar, você não vai se arrepender não. Ela falou: ó, vou te contratar por um período de experiência, mas Dá pra ver aqui é que para carregar é pra cimento, cara bruto. tijolo, é É daqueles trem. que colocam um negócio no É, meio da barriga assim, pra não machucar sim. as costas? Não, na época não tinha isso Tinha isso não. não? Aí eu falei: não, pode me contratar. Aí contratou. Rapaz, entrei naquilo. O primeiro caminhão de tijolo que eu peguei me deu vontade de sair doido, largar Você falou aquilo. assim, minha mulher tem razão. O tijolo, para quem não é acostumado, você vai descarregar, ele come tudo dos seus dedos. É, Mas entrei naquilo e assim, só que eu falei para ela: minha filha, aqui veio da roça, pode ficar tranquila, aqui é acostumado a fazer vai, seca, vai chorando, mas vai. entendeu? Aqui não é Nutella, não. Entrei naquilo, rapaz, e mandei ver. E vamos, e vamos, e vamos, e vá. Resumindo, chegou um período, entrei como motorista. E o que eu pedi para ela? Eu preciso sair 6 horas porque eu vou fazer faculdade. Ah, já tava no período da faculdade, Isso, show. isso em 2008. Aí, só que o salário era pouco. O salário era pouco. Aí chegou uma tia minha, chamada tia Nilza, e falou assim: não. Falei: tia, eu quero estudar, mas tá meio difícil. Ela falou: não, pode estudar, que eu vou pagar a sua faculdade. Caramba. E eu falei: mas gente, ela falou: não, era vontade do seu tio, essa tia minha é viúva de um policial lá de Minas Gerais, finado tio Oscar. Não, pode ir que eu vou pagar a sua faculdade. Só que eu sempre fui muito pé no chão, né? Eu queria fazer direito na época. Falei: sabe, não vou fazer uma faculdade mais barata, porque se ela não pagar, Dou conta de eu dou jogar. conta. Aí, cara, começou um período de louros na minha vida. Por quê? Eu comecei a fazer faculdade lá na antiga FIAR, pedagogia. Cheguei ali para fazer, primeiro dia, olhei a sala, quase 70 alunos, né? E eu ainda molecão, jovem. No meio desses 70 alunos, só tinha 3 homens. Só 3 Só... homens. Olha que coisa de louco. Quem que era? Eu, meu amigo Jacques, que foi policial penal, guarda municipal aqui, e hoje é policial civil lá no Mato Grosso, e meu amigo Jax, que hoje é professor aqui no município. E aquela mulherada, rapaz, eu namorava uma menina e aquela menina ficava numa ciumeira doida, mas assim, a gente se A gente já tava comportava, né? namorando pra casar na época. A gente se Vai lá. comportava, tal. E aquela mulherada e aquele brigueiro, porque muita mulher junto, você sabe como é que é, É, né? problema, né? Nós homens se dava com todo mundo, mas elas o pau quebrava. E assim, a gente tinha um bom relacionamento. E a minha sala tinha menininhas desde 18 anos até uma senhora, Dona Lourdes, muito conhecida aqui na cidade, até mandar um abraço para ela. Dona Lourdes já tinha, tipo assim, acho que quase 60 anos. Quem é Dona Lourdes? Aquela senhora que sempre teve um lanchinho do lado da casa do índio. Eu sei quem é. Gente boa demais. Conheço. Aí eu olhava assim e falei: cara, se a Dona Lourdes Tá tá fazendo. fazendo, eu tenho que fazer. E peguei, trabalhando aquele serviço pesado e fazendo a faculdade e tal. Aí a minha tia, e assim, eu agradeço muito que ela deu o pontapé. Ela pegou assim e falou: vai. Se faltar dinheiro, eu arrumo aqui. A minha tia pagou 2 mensalidades e silenciou. Abandonou. Abandonou o carrinho. Aí eu falei: não, mas eu vou bancar esse negócio. Tá ganhando quanto? Salário mínimo? Salário mínimo. Aí é bravo. Aí fui. Aí a pouco, e comecei a trabalhar bem na Catana. Daqui a pouco, a própria Graziele chegou em mim e falou: tem uma vaga de conferente. Você vai largar de ser motorista, vai ser conferente. Vai dar aumentado do salário. E a qualidade de vida também, né? Qualidade de vida, seu status. Falei: beleza, maravilha. Né? Aí, comecei a ser conferente, a coisa mudou, e sempre estudando. Daí a pouco, eles tiveram um problema com o gerente de vendas, na época. E aí, mais uma vez, além do seu Márcio Catânio, Dona Maria Catânio, a Dona Márcia Catânio, que são pessoas excepcionais, né? Surgiu outra pessoa enviada por Deus na minha vida. Finado seu Edson Catânio. Edson Liute. Cara, aquele cara pegou no meu braço assim e falou:
vamos comigo. Caramba. E falou assim, ó, eu estou precisando de um gerente de vendas e eu quero colocar você como gerente de vendas. Você dá conta? Eu falei, eu dou conta. Pode colocar. Aí ele me colocou como gerente de vendas, rapaz, e aqueles vendedor, assim, tudo antigão, né? Hoje é tudo amigo meu. Ceará, Os caras Adriano, das antigas mesmo. Marcos Santos, que hoje é meu amigo na polícia Será que ele militar. sonhava em ser gerente um dia ali? Não, eu acho que não. Talvez não, né? E assim, tinha um cara muito humilde, o Wagner, que era um dos gerentes deles, né? O seu Oswaldo, colocou eu ali. Só que ele, ó, eu quero resultado. Eu quero resultado, quero resultado. Daí eu cheguei nele na época, falei, seu Edson, para mim ter resultado, eu preciso aumentar o ganho desses vendedores. Eu preciso ganhar esses homens. Tem que trazer o time para perto. Né? Eu preciso ganhar esses homens. E aí, cara, ele fez um negócio lá e melhorou para os vendedores. Melhorou para os vendedores. Ele chegou e me fez uma promessa na época. Falou, seu salário doravante é tanto. Se você atingir X meta, a tal da meta eu aumento para tanto. Cara, e eu cheguei naqueles vendedores e a coisa começou a fluir. Fluir, foi. Aqueles vendedor começou a vender bem e a coisa começou a melhorar. Mão de Deus. É a mão de Deus. Bati a meta. Ele, aumentou meu salário. Vou adiantar uma faculdade aí. E eu estudando. Fui de novo, deu outra meta. Bati de novo. Junto com meus vendedores, claro. E toda a nossa equipe. Ele aumentou de novo. Aí, passou-se um tempo, foi, deu outra meta. Batemos de novo a meta. Aí meu salário ficou bom. Cara, não tinha mais escassez, não. Acabou. Aí o trem ficou bom. E aí, rapaz, na época ele foi acometido por uma doença também, né? E, infelizmente, veio a falecer. É um homem que eu falo assim, com muita tristeza, porque ele foi um pai para mim. Deu pontapé, né? Mesmo. Aí, daquele momento em diante, eu comecei a olhar com outros olhos para os concursos. Falei, não, eu preciso fazer concurso. Estabilidade. Agora eu vou fazer concurso. Fiz o concurso da PM, na época. Fiz o concurso da PM, passei. E já estava ali terminando a faculdade. Aí fiz o concurso para professor em Ariquemes, na época. Professor pedagogo, 40 horas. Passei em terceiro lugar. Então eu, assim, principalmente no meio das minhas colegas, dos colegas ali, a gente ficou muito bem, porque, né, passou o Jax também, que é o meu amigo. Tá bem posicionado. Aí fiz o concurso para professor 40 horas também, de Buritis, antes de terminar a faculdade. Passei também. 14º lugar. Fiz o concurso para a Prefeitura de Montenegro, professor 40 horas, também passei em primeiro lugar. E fiz o concurso para Cacalândia também, passei em 5º lugar. Aí já chegando ali para 2012, terminei a faculdade em 2011, estava ganhando bem, mas aí eu passei nos concursos. Aí veio a Polícia Militar, me chamou para fazer o curso de formação. Fui chamado para tomar posse em Ariquemes, que eu tinha passado em terceiro lugar. Fui chamado para tomar posse em Buritis, que eu tinha passado em 14º lugar. Tudo no mesmo período. Fui chamado para tomar posse em Montenegro, que eu tinha passado em primeiro lugar. E fui chamado para tomar posse em Cacalândia, que eu tinha passado em 5º lugar. Eu fui chamado para 5 concursos. Como é que vai escolher isso? Eu falei, rapaz, e agora? Tem que escolher. Mas eu sabia que se eu assumisse como professor, o tempo era bem mais escasso. O que eu fiz? Fui em todos esses municípios e pedi para prorrogar a minha posse. Só que só prorrogava por 60 dias. Falei, vou fazer o curso de formação da Polícia Militar. Se der certo, vou ser polícia. Aí fui para aquele curso de formação, cheguei lá, o curso de formação da Polícia Militar é pau. Entendeu? Pesado, já? Será que ainda é? Ainda não mudou nada, não, né? Qualquer policial militar que você vê o cara, que ele for policial militar, pode ter certeza que ele foi forjado a ferro e fogo. Ainda até hoje? Ainda até hoje. Não entra achando que é mamão, que não é, não. Porque, tipo assim, a gente fala, não, mas o antigão lá sabe como é que era. Então é o mesmo modelo, não mudou nada. É o mesmo modelo, é a mesma cobrança, entendeu? Por quê? Não é que você vai chegar lá, apanhar ou qualquer coisa nesse sentido. Mas assim, vai ter dia que você vai levantar 3 horas da manhã e vai dormir
meia-noite. Então você tem que estar com o cabelinho cortado todo dia, barba feita todo dia, roupa bem passada todo dia. Isso tudo, prova em cima de prova. E a necessidade mesmo desse A modelo? necessidade, por quê? Porque o policial militar, hoje, por exemplo, tem várias profissões que chegam aí e falam, essa profissão, essa profissão. Mas assim, quem de fato resolve a sua vida, resolve quem prende, quem solta, quem não leva, em primeiro lugar, o policial No militar. sufoco é a PM, né? É a É a PM, PM. entendeu? Aconteceu um crime, seja ele com uma pessoa que mora lá no setor 10, ou seja ele com uma pessoa que mora dentro do melhor condomínio da cidade, vai acionar a polícia militar. E você vai ter que chegar lá e lidar com pessoas leigas, lidar talvez com advogados, juízes, promotores, professores, até outros policiais de outras classes. Essa Né? parte é brava, porque você não sabe quem é a pessoa que você vai atender, né? Sim. Então, o curso de formação você tem que ter muito domínio. Você tem que ter muito domínio, entendeu? Porque você vai lidar com pessoas da sociedade leigas, mas você vai lidar com pessoas muito bem instruídas. Exemplo, às vezes você chega lá numa ocorrência X, tem lá um advogado que entende muito bem da lei, mas ele tomou um Guaraná e deu ruim, ele brigou Sim. com alguém, e como é que você vai lidar com isso? Olha, Sérgio, por exemplo, eu tive um professor meu, ali na FAAR, chamado Nelson Liu, um exemplo de vida. Foi promotor aqui na cidade e hoje é juiz federal. E o que o professor falava para nós? Por exemplo, uma Maria da Penha, né? O cara, Deus o livre e guarde, agrediu a mulher. Ele falava assim, meu amigo, se você fizer um negócio desse, não tem o que fazer. Não interessa se você é policial, Vai ter se que é pagar. empresário, se é juiz, se é promotor, vai dar ruim. E a polícia, o PM vai ter que prender o cara. A PM vai ter que chegar lá e vai ter que tomar os procedimentos. E depois? E depois só Deus sabe, né? Cara, que Porque loucura, né? cada um tem as suas prerrogativas, né? Para ser julgado. Mas naquele primeiro momento, a polícia Hoje você militar tá com quantos anos já como policial militar? Eu tô com 11 anos. Nesses gargalos todos aí, o que já aconteceu na sua vida de história louca, assim? Você lembra de algumas? Serginho, assim, eu digo que a polícia militar, cada policial militar, se ele tivesse tempo, ele poderia escrever um livro. Cada um deles tem suas histórias, né? Porque são muitas histórias. Você lida todo dia. Por exemplo, hoje eu trabalhei 12 horas. Você estava no plantão, você Estava no plantão. Então você lida com pessoas boas, você lida com pessoas ruins, você lida com o crime, você lida com o emocional das pessoas, né? É verdade. Então você é uma profissão assim muito, como se diz, que você tem que estar muito ligado. Tem horas, existe algum momento que o policial tem que ser flexível, paliativo? Não, várias vezes. Todos Por exemplo, os dias. Hoje mesmo, eu estava no meu plantão, né? Aí vinha um rapaz com a criança, ele de capacete e a criança sem capacete, uma criancinha de tipo 6 anos. Necessidade. Então, eu não sou obrigado a multar ele, entendeu? Eu posso orientar. Eu chamo o cara e falo, meu amigo, deixa eu falar para você, o que é mais importante na sua vida? Me fala para mim. É o meu filho, é minha filha. Falei, então, deixa eu falar para você. Se essa filha sua cair, Deus não guarde ela cair, ela bater a cabecinha dela e vier a falecer, entendeu? Você nunca mais é o se mesmo. perdoa. É verdade. Falei, então faz o seguinte, volta para casa agora, arruma um capacete, ou arruma outro jeito. Não vou te dar prejuízo, mas... Não vou te dar prejuízo, entendeu? Porque até aí nesse momento, se 10 metros depois eu consigo alguma coisa, até a tua consciência fica pesada, né, cara? A gente até se propôs, falou, não, se for possível, tu entra aqui na viatura, junto com ela, e nós te leva lá. Que legal. Porque a polícia é isso. É proteção, né, cara? É proteção, né? Aí, existe muito esse problema. Voltando lá nos concursos, chamou esse tanto de gente, eu fui e prorroguei. A prorrogação é só por 60 dias. Mas o curso de formação da polícia era 7 meses. Aí cheguei nos primeiros 60 dias, eu falei, se der ruim aqui, eu tenho mais 4 concursos, tá de boa. Né? Na época, quando eu saí para fazer o curso de formação, meus ex-patrões, o pessoal lá o pessoal da Catânia, me liberaram, fui. Né? Aí venceu os 60 dias. Passou os 60 dias. Eu falei, da agora eu só saio daqui se for morto. Pode, entendeu?
E aí formamos, na época, 225 Isso foi quando? policiais. Foi 2000 2012. 2012. Formamos ali 225 policiais na época. Aí é prova, muita prova, e é ordem de classificação. Então, na classificação geral, na época, eu fiquei na colocação 49, Deu bom, hein? 49º Deu lugar. bom. Aí tinha vaga para Ariquemes, voltei para Ariquemes. No dia 26/12/2012, eu me apresentei aqui no 7º Batalhão para tirar o primeiro serviço. Você acha que isso é sorte ou tá preparado? Cara, o que eu posso dizer para ti, Sérgio? Eu, em minha visão, primeiro é Deus. Deus, se ele tiver um propósito na sua vida, né? Eu sempre falo assim, de 100% de algo que você deseja, você precisa fazer no máximo 40%, que os outros 60% Deus faz. Se se esforçar, Deus vai fazer o Isso. resto. Aí, por que eu não fui para o concurso de professor? Eu já começava a ganhar imediatamente o salário de professor, porque eu queria fazer direito. Meu sonho era fazer direito. Ser E advogado. dentro da polícia, eu conseguiria fazer direito. Entrei na polícia. Aí cheguei na polícia, aquele mundo mágico, né? A polícia é um mundo mágico. Fora. Cara, aquele trem bom demais, assim, trabalhava bom. E eu, em vez de chegar e fazer o direito, falei, não, eu vou trabalhar, eu vou botar quente agora um tempo. Carreira. Carreira, e trabalhando. Na época eu trabalhava com, hoje, Sargento Zanata. Conheço. Alcione Zanata. Gente Cara, boa, gente gente boa boa. demais. Meu pai dentro da polícia. Conheço ele, É gente meu boa pai demais. dentro da polícia. E com aquele cara eu trabalhei 4 anos. Com ele eu trabalhei 4 anos. É mesmo, a Aprendi. mesma viatura o A tempo mesma todo. viatura. Aprendi a honestidade que você tem que ter dentro da polícia, a hombridade, né? E assim, o jogo de cintura. O primeiro dia que eu fui trabalhar com o Zanata, ele não me conhecia. Quem me puxou para trabalhar com ele? Um primo meu, o Cabo Gelson. Hoje está lá no Cujubim. Não, vamos trazer o Cabo Jaime Siqueira, porque ele, na época soldado, PM, né? soldado. O soldado Siqueira, porque ele é um cara bom, conheço ele e tal. Me levou para trabalhar junto com o Zanata. Chegou no Zanata na época, um cara muito sério. Ele virou para mim e falou, na polícia, quando você entra, tem um ditado chamado assim, novinho, né? Ele virou para mim e falou, novinho, é o seguinte, você tá vindo trabalhar comigo, eu já vou te adiantar, eu não gosto nem de um café de graça. Falei, então fechou, porque eu também não gosto não. Entendeu? Troca de favor não existe aqui. Não. Era isso que eu queria dizer. Isso. Aí, entrei para trabalhar com ele, rapaz, tipo assim, parece que nós fomos feitos um pro outro para trabalhar. Que show. Fechamos ali. Com o tempo, o Gelson saiu, o PM Gelson, que é filho do Gilmar, trabalha na prefeitura, seu Gilmar, e saiu, e aí eu era o patrulheiro e passei a ser o motorista dele. E ali trabalhamos juntos por 4 anos. Né? Eu sempre digo que ele foi meu pai dentro da polícia. Por quê? O policial, quando ele chega novinho na polícia, ele é o espelho do comandante. Você pega um comandante que o cara trabalha certinho, trata bem as pessoas, né? Tem humildade, naturalmente você vai aprender a ser daquele jeito. Quando você vai falando dessa galera mais antiga aí, que realmente nessa época é a época que eu fazia televisão, então eu era jornalista da TV, então eu cobria realmente a parada do trabalho policial. E aí você tá falando, eu lembro do Zanata, aí me vem a memória o Ed Carlos, não sei se você se lembra das histórias de Ed Carlos, tem um outro de Cacaulândia também, lá aconteceu também uma parada que ele acabou indo pra uma troca de tiro e perdeu a vida. Então tem muitas histórias loucas que às vezes abalam até o emocional do próprio colega. Essas paradas que acontecem na polícia. Então, tipo assim, quando a gente fala do Ed Carlos, eu falo de um cara que era muito amigo meu. Tipo assim, um amigo mesmo, de se eu precisar de alguma coisa à noite, naquela época era muito badalado a parada do nosso serviço, então às vezes às vezes a gente fazia uma reportagem X, quando era um X hora, tinha alguém na perto da nossa casa aguardando lá para fazer. Era o cara que eu tinha o telefone dele, ligava para ele, falava, ó, cara, vem aqui em casa que eu vou abrir o meu portão. Então, tipo assim, aí eu me lembro do negócio da polícia, então eu penso já no psicológico do cara. Quando acontece um lance como esse que que eu tô te falando, como é que fica a cabeça dos colegas nessas paradas? Como é que é o preparo emocional da polícia hoje? Tem um acompanhamento, tem uma ajuda? Como é que funciona? Olha, a polícia ela tem vários profissionais, entre eles psicólogos também. Psicólogos policiais, médicos policiais, né? É um exemplo disso, o Coronel Vilmar aqui, médico muito conhecido, ele é policial. É verdade. Né? Agora,
quando acontece qualquer desastre com um policial militar, né, é como se fosse da família da gente. A gente É sofre igual, entendeu? A gente sofre igual, verdade. porque assim, por exemplo, é, você trabalha 12 horas com aquela pessoa. É como se fosse parente É mesmo, como se fosse irmão, parente, entendeu? Por exemplo, a minha equipe que eu trabalhei hoje 12 horas, amanhã à noite eu vou estar com eles de 12 novo. horas. Então a gente É se laço alegra mesmo. junto, a gente sofre junto, entendeu? Então a polícia, ela tem isso. Quando acontece um desastre, igual aconteceu com o finado de Carlos, todo mundo sofre muito. E era um cara muito gente boa, né? Muita gente boa, né? E só que graças a Deus, hoje a polícia militar, ela, como se diz, ela é muito preparada. Então a maioria desses desastres deixou de existir, não que não tenha, Eu acho que tá mais entendeu? preparada a polícia e eu vejo realmente que parece que existe a partir daqueles momentos que aconteceram no estado de Rondônia, porque parece que a polícia os caras eram muito saudáveis, né? Eles eram muito amigos de todo mundo Sim, e sim. acabava entrando nessas paradas, tipo assim, eles nunca iam para fazer um confronto, eles iam para resolver problema, né? Sim, Então, tipo assim, eu acredito que de um tempo para cá existiu essa precaução do comando, do governo, de precaver, de proteger o polícia, porque é muito triste a gente saber que o policial vai para uma ocorrência, ele vai para. Eu lembro até hoje de uma vez que alguém falou numa reportagem, não, polícia tem que, depois que o cara atirar, aí, pô, mas vai atirar como? E aí, às vezes, o polícia acaba tentando, cedendo e entrando num caminho que não vai ter mais volta, né? Isso é muito louco. E aí, como é que, o que você imagina hoje que, no seu ponto de vista, eu, inclusive um caso que aconteceu em Ariquemes agora esses dias, o cara veio de outro estado, e aí chegou aqui, fez uma parada aí, e daqui a pouco ele foi preso. E a gente percebe, inclusive eu já vi relatos de pesquisa que o estado de Rondônia é uma polícia respeitada. Como é que você vê isso aí? olha, graças a Deus, eu faço parte de uma profissão que no nosso estado ela é muito respeitada, porque é, o índice de corrupção talvez é quase zero. Quase zero. E assim, por exemplo, às vezes o colega pergunta, cara, mas por que vocês vão atrás e tal? A- o salário da polícia, por exemplo, eu sou policial. Se eu pegar a minha viatura e não prender ninguém, no final do mês meu salário vem. Não muda nada, né? Não muda nada. Só que eu, por exemplo, como policial, quando o cara fala assim, cara, roubou minha bicicleta, Dói. roubou a minha moto, roubou isso. Tipo assim, você quer ajudar a sociedade, entendeu? Então, quando você vê uma viatura, a gente numa viatura, você indo assim com aquele sangue no olho, atrás de prender mesmo quem cometeu algum delito, entendeu? Você não está ganhando nada mais por isso. É porque assim, você é forjado para defender a sociedade. É missão mesmo? É missão, entendeu? Então, tipo assim, por mais que você esteja num dia tranquilo e fala assim, cara, roubou uma bis do cara lá que você nunca viu. Mas você quer achar, Você sente a dor dele. entendeu? Você quer achar aquilo. Ah, roubou um comércio. Você quer prender quem roubou, entendeu? Não existe, cometeu crime contra X ou O cara é Y que é meu amigo, eu vou diferente. dar uma Não, força. O não, cara não. É todo mundo. é igual. Vai para cima, entendeu? E isso parece que é uma coisa muito inerente dos profissionais militares e também do pessoal da saúde, que é um povo que eu admiro demais, entendeu? É missão, né, cara? Missão, parece que é uma verdadeira missão. Tem dois, eu lembro, cara, é a minha época de euforia, do auge da minha profissão como jornalista. Eu me lembro muito bem de dois comandantes, que foi da saudade danada quando eu lembro disso aí. É o Alcântara, né? Que você chegou a trabalhar com ele. Major Quando eu cheguei, ele Alcântara. já tinha Tinha saído. saído, mas o Kennedy, cara, Coronel puta do Ende, cara, cara. entendeu? O Aquele cara ali, cara, né, eu lembro que a gente não ficava sem matéria, ele sempre dava uma força, ele, ele gostava de ajudar a gente na reportagem, na minha época do SBT, foi muito louco. E aí eu me apeguei muito com os policiais, tem muito amigo lá, e hoje os caras estão se aposentando já, né, porque a gente era mais antiga, e eu lembro de você quando você começou, então 2012, quando você entrou, eu tava meio que me afastando já das se paradas da afastando. TV, mas eu lembro de você lá. E aí tem uma galera que são meus amigos que ainda estão trabalhando. E tem uns caras que realmente botam o coração na farda lá e eu falo, cara, pra que isso? Será que vale a pena? Sim. Mas é missão mesmo, É é missão. missão. Entendeu? Eu sempre digo, por exemplo, eu, graças a Deus, eu tive a sorte de trabalhar só com os melhores, entendeu?
só com os melhores. Assim, eu sou de muito bom grato, por exemplo, trabalhei com o Sargento Marcos, Sargento Moreira, Sargento Freire, Sargento Pacheco, Sargento Éder, irmão do Eliel, que é muito Gente conhecido, boa, mano, Léo, entendeu? meu amigo. Cabo Gelson, Cabo Diego Souza, entre outros, né? Até peço perdão os que eu não consigo citar os nomes. Tudo muito gente boa. Então esses caras, eles, de certa forma, eles alinham a gente. Não Você tem tem como, que andar na não tem linha. como desviar a Não tem conduta, né? como desviar a Porque às conduta. vezes não tem um desvio, tu fala, cara, eu tô com Entendeu? fulano aqui que não vai rolar. Sim. Então, a gente aprendeu isso. E assim, todas essas pessoas, para mim, foi Deus que colocou na minha vida, porque de cada um deles eu aprendi um Então pouco. tem uma lição de cada, De de cada cada um. um, exatamente. Agora, a gente tá chegando pra fazer uma hora hoje de conversa, Jaime. Já estamos quase chegando, uma hora passa ligeiro, né, cara? Ligeiro. Deixa eu te falar pra você, o direito na sua vida, que pra quê? É só pra se defender nos processos da polícia? Conta pra mim. Aí veio o direito, né? Entrei na polícia, fiquei 2 anos sem fazer, entendeu? Recebi vários elogios, graças a Deus hoje eu tenho 26 elogios na minha ficha, e não é tudo elogio por prisões. Tem alguma coisa ruim na sua ficha, não? Nenhuma, É mesmo? nenhuma. Nunca respondi nenhum processo, Caramba. entendeu? Aí veio o direito. Entrei naquela faculdade, aí caí no meio daquele monte de gente boa, Tá casado ou tava entendeu? solteiro? Tava casado. Aí comecei a fazer o direito. Só que eu sempre fui um aluno muito dedicado. E fiz o direito, terminei em 2020 o meu direito. Fui aprovado na OAB antes de terminar. É mesmo? Antes de terminar, fui Pai, o aprovado cara na gosta de OAB. estudar, hein? Entendeu? Você tá doido. E saí aluno nota 10 da FAR na época. Eu Show. e a minha colega advogada Fabrícia. Tá advogando, tá Tá advogando. advogando. Saímos os alunos nota 10. Porque o direito, ele te dá uma amplitude muito grande, né? Você tem vontade de exercer um dia ou você só pensa, não, Não, eu vou eu- entender o direito pra mim poder não me precaver em algumas Eu vou coisas. exercer ele. Um dia. Né? Eu vou exercer. Eu tô só esperando a hora certa, né? Primeiro eu queria passar para concurso para delegado. Fiz para alguns estados, cheguei até passar. Passei em vários estados aí. Mas tem que ir embora? Aí tinha que ir embora e não passei dentro das vagas. Concurso para delegado é É concorridíssimo. cabuloso, né? É verdade. Por exemplo, em Minas Gerais eu acertei 84% da prova. E não fiquei dentro das vagas. É mesmo. Mas eu passei para delegado em Minas Gerais, passei na Paraíba, passei no Rio Grande do Norte, passei no Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte é pesado, hein? É puxado, hein? Aí eu não passei dentro das vagas. Agora, deixa eu te perguntar pra você. Daí, aqui falando de delegado, tem 3 delegados que hoje vem trabalhar como delegado, que se destacou no. Tem o Thiago, que foi prefeito, deputado federal agora. Aí tem o Camargo, que é deputado estadual. Aí tem o Lucas, que é deputado estadual de Buriti. Cara, essa galera tudo gosta de político, é desejo. Você, o que você acha sobre isso? É porque, assim, as forças de segurança, quando alguém das forças de segurança sai candidato, as forças de segurança, ela traz uma confiança muito forte para a população, né? Verdade. Então, esses delegados que estão aí, inclusive 2 deles foram meu professor. Thiago? O professor Tiago, doutor Tiago Flores, né? Um abraço para ele. E o professor Rodrigo Camargo, entendeu? Que hoje é Lá no direito. deputado estadual. Vou dar um abraço para ele também, lá no direito. Todos 2 excelentes professores, principalmente o professor Rodrigo Camargo. Eu sempre falo, Rodrigo Camargo, ele é um cara excepcional como professor. Ele sabe muito, entendeu? Ele é bom mesmo? Bom Ele mesmo. entende do direito Ele mesmo? é bom mesmo, entendeu? E o professor Tiago Flores, cara, aquele cara é um paizão, entendeu? É mesmo? Nossa Deus. Você trabalhou com eles como delegado? Você na PM? Trabalhei Delegado? Tinha como umas paradas ali que dava ruim. Não, mas isso aí é em todo canto. É normal? Até na família da gente Tem uns dá ruim. empecilhos. Mas assim, eu como aluno e eles 2 como professores, eu só tenho elogios. Show. Só tenho elogios. Agora, tipo assim, eu percebo também que você está sempre meio envolvido nessas causas políticas, sociais. Isso faz parte também do seu conteúdo, das suas ideias. Você tem vontade política também, Jaime? A gente tem, sim, algum pensamento político, né? O fato de eu ser militar, isso me freia muito, muitas coisas. Você não pode fazer Não sendo pode fazer. militar, Certo. porque você é diferente. Mas, assim, a gente tem, sim, outras pretensões, inclusive, vamos estar voltando aqui, se você Show, tiver tá oportunidade, convidado. para a gente poder Tá estar conversando aberto o sobre esse convite. assunto. Esse é um assunto interessante, que inclusive esse ano é o ano que a gente precisa decidir o futuro, né? Cada município tem suas decisões, vão eleger os futuros vereadores.
os prefeitos é 2024. Então acho que é um momento Sim. bom para a gente pensar em pessoas que têm boas histórias, que têm incentivo para outras pessoas também, né, Jaime? Com essa era da disputa entre Bolsonaro e Lula, muitas pessoas despertou para a política e Verdade. apareceu muitas boas pessoas para a política. Um exemplo do que a gente está falando, por exemplo, hoje 3 delegados excelentes estão aí na política, entendeu? Muda o E contexto, outros inclusive. mais. Por quê? A nossa política ela precisa sair daquela coisa patriarcal. Vai entrar o vô, o pai, o filho e o neto. Político Não sem é, reinado. não é porque o avô foi um bom político que o filho ou o neto vai ser. É verdade, faz Então, a sentido. população ela precisa mudar esse conceito de política. Nossa, entendeu? Ela precisa mudar esse conceito de política, porque às vezes o cara vai para ali por mera conveniência. Ah, porque é filho do fulano, porque é esposo ou esposa do ciclano. Cara, esquece isso, bota a gente em competência, entendeu? Cara, esse tema é legal, então tá feito o convite então, para você voltar aqui outra vez pra gente falar sobre política. Vamos Acho que o voltar. momento é político. De repente a gente vem aqui, traz mais uma pessoa para bater papo. Mas eu quero falar sobre política. Você até que você tem uma oratória bacana, então eu nem sabia disso. Se Vamos brincar, nós voltar fica sim. 3 horas contando história aqui, tem história para Tem contar. muita E a história. gente fala sobre política, então, no próximo vez que você vier aqui. Combinado? Combinado, eu Então, mas agradeço. é. 1 hora acho que tá bom de bate-papo. E a gente precisa liberar a galera aqui que precisa comer, né? Vou fazer o seguinte: o convite tá feito, a gente marca uma próxima oportunidade de falar sobre política. Fechou, Jaime? Obrigado você pelo seu carinho. Já deu o nosso horário. Já é 9 horas. Você acredita? Olha o seu relógio dizer Sim, 9 tô horas. olhando aqui, 9 horas, já foi. São 9 horas. E eu espero que você tenha gostado do bate-papo. Para mim foi um desafio. Quero agradecer com os meninos que deu a força, o Wellington, os meninos que estão ali. Tem uma turma aqui que está sempre ajudando na retaguarda. E de repente até botando energia boa no negócio que funciona. Sim, É a galera que faz a retaguarda da coisa acontecer. Eu, na verdade, a gente não faz nada sozinho, você sabe disso. Até mesmo para ser um bom político, para ganhar uma eleição, o cara precisa de muita gente no jogo. Você sabe que sim. sozinho ninguém chega. Mas grato a você pela força que você deu pra gente aqui, tá disponibilizar 1 hora do seu tempo de noite para vir aqui estrear o nosso pequeno estúdio aqui, que a gente é um desafio, cara. Eu achei que ia dar ruim. Eu sempre tô pronto para esperar as coisas dar ruim. Graças a Deus deu tudo certo. E feliz por você estar aqui. E o convite está aberto. E aí você, suas palavras aí para finalizar nosso Quero podcast. agradecer você, Sérgio, toda a sua equipe, né? Quero mandar um abraço para toda a minha família, especial para minha mãe. Mandar um abraço para meus colegas, policiais militares, né? Mandar um abraço também para todos que estão acompanhando nas redes sociais, agradecer a Deus. Dizer que a inspiração da minha vida é ser uma pessoa fiel a Deus e o meu filho. Eu sou um pai, né? Quem me acompanha no dia a dia sabe disso. E toda inspiração que eu busco em cima disso. Então, um grande abraço para todos que estão nos assistindo, meus familiares, colegas. Eu tenho pessoas nos Estados Unidos acompanhando a Que bom. gente, tá? E agradecer a Deus e que nos dê uma boa noite. Quem tá no estúdio aí da sua galera aí, quem tá no canal, que se inscreve no canal aí, para quando você voltar ter mais gente para Sim, já receber notificação. pode, vamos acompanhar. Então faz o seguinte, fica à sua disposição para você marcar a próxima entrevista. A gente fala sobre política, sobre o momento político do Brasil. Aí eu quero saber também se todos os policiais é de direita, se tem alguns de esquerda dentro do grupo, que você discute esse assunto. Vai ser um bate-papo bem legal. Obrigado a você. Boa noite, Jaime. E obrigado a você que acompanhou a gente aqui no Instagram. Eu tô no Instagram aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o Jaime, ali tá o pessoal, ó. Vou te mostrar aqui. Eles não gostam de aparecer, não, mas tem uma turma ali que tá dando um apoio moral para nós. Quer ver? Ó, aquele lá não gosta de aparecer, ó, o Eritinho tá ali, ó. Tá, o cara do corte. Ó, os dois malucos ali que tá dando uma força moral pra nós também. E aquele lá é o nosso design poderoso ali. O cara é bom. O cara é monstraço. Fechou? Tranquilo, Sérgio. Obrigado, Jaime. Obrigado a vocês que acompanham a gente aqui no nosso podcast. Pessoal do Instagram, deixa eu falar pra você, o Instagram não deu muito bom, por quê? Porque não tinha como cortar no Instagram. Então, eu tô transmitindo no Instagram aqui, a pessoa entrou e saiu, mas obrigado a vocês que acompanham o Instagram também. E o pessoal do YouTube, tô feliz porque a gente tem hoje, já são mais de 2.000 inscritos no Instagram. Então, a gente cresceu mais de 1.000 inscritos durante os últimos 15 dias devido ao trabalho que a gente fez. Então, a gente vai fazer aqui bastante trabalho para acelerar tanto nossos conteúdos quanto os conteúdos de quem vier aqui no nosso estúdio. Obrigado pelo seu carinho, obrigado a vocês todos que acompanham a gente. Obrigado a galera que nos ajudou a fazer a transmissão. E eu prometo que eu vou fazer pelo menos 3 podcasts por semana. Não sei se vou dar conta, mas eu vou treinar todo dia sobre isso aqui. Grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho. E a gente se vê no próximo episódio, que já vai ser o episódio 9. É isso, Hélio?
7. Episódio 7. Fechou? Abraço pra vocês. Manda Fala um aí. último abraço aqui, Sérgio. Manda Eu mesmo. não posso deixar. Manda mesmo. Eu quero mandar um abraço para minha companheira, a doutora Cleuse, lá do DAF, tá? E também quero mandar um abraço para minha prima, que está terminando medicina na Argentina. Aí, ó, Um médico beijo na para família. você, minha irmã. E também não pode deixar de falar pra você o seguinte, ó. Tem a parada da carne lá do sítio e você falou que tem churrasco. Então, dá um jeito aí. Mata uma caipira lá e nós vai lá nós fazer. vamos matar um boi lá. Aí nós faz uma entrevista lá. Nós Com a vamos sua lá, avó pra guardar de lembrança. Sim. Com a sua mãe e avó. Fechou? Abraço pra todo mundo aí. Obrigado pelo carinho. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Valeu.